Alô, turma boa do canal Ave Mais. Um grande abraço para todos vocês. Espero que curtindo o seu domingão e se preparando, né? Porque a gente fala que vai abandonar, que não vai ver o jogo, que não quer mais saber. O Vasco realmente tem nos frustrado muito. Mas chega dia de jogo, a gente esquece tudo e daqui a pouco começa. Vasco da Gama e Brusque, às 9 horas da noite em São Januário. O jogo que é cercado de uma expectativa por conta da enorme pressão. Pressão de todos os lados. Pressão em relação ao trabalho do técnico Marcelo Cabo, em relação ao desempenho do time. Semana de declaração do diretor executivo Alexandre Pássaro, deixando claro que o time precisa vencer, tem que se dar um jeito do Vasco somar pontos. Também a cobrança em cima do Marcelo Cabo, que eu posso garantir, gente. Se o Vasco não ganhar do Brusque hoje, não conseguir vencer o Brusque, a situação fica praticamente insustentável para o Marcelo Cabo. Porque, pelo que disse o Alexandre Pássaro na última sexta-feira, caros amigos, não há o porquê de se ter uma filosofia e mantê-la por conta de uma certeza que o ideal não é trocar técnico. Claro que não é, mas se o trabalho não está bom, se perduram os resultados negativos, o futebol é assim. Mas também se sabe que o problema não é só o treinador. Os jogadores também precisam ser cobrados. Aconteceu aquele fato com o Michel, que inclusive está fora do jogo de hoje, foi multado, foi colocado à parte, não foi para o jogo, mas isso de alguma maneira comprova que há um olho muito grande quanto ao desempenho dos atletas. E hoje a gente tem uma curiosidade. O Vasco praticamente vai voltar a campo com aquele time que jogou os melhores jogos no Campeonato Carioca, que era o time que todo mundo esperava, porque há uma tendência que Léo Matos entre na lateral direita, não tem nada confirmado ainda do time, o Zeca vá para a lateral esquerda, Matias Galaça entre como volante, porque nenhum dos volantes tem condição, Bruno Gomes foi expulso, Michel e Rômulo estão fora, Michel por conta desse problema e o Rômulo ainda convalescendo da Covid-19, até por coincidência, um time quase igual ao que jogou contra o Flamengo. Por quê? Porque naquele jogo com o Flamengo, o Lucão foi o goleiro. A única diferença é MT no lugar do Gabriel Peck, porque o time que jogou contra o Flamengo foi Lucão, Léo Matos, Hernando Castan e Zeca, o meio-campo Andrei, Matias Galaça e Marquinhos Gabriel, na frente Morato, Cano e Peck, só que hoje vai ser o MT. Talvez, né, as coisas acabem acontecendo, os jogadores saindo, voltando a um time que foi o melhor time, que nos deu mais esperanças. Mas é claro que às vezes não só a formação tática, a montagem do time é fundamental. A gente espera que os jogadores possam sentir que a pressão está grande, tem que jogar sob pressão mesmo. Jogar no Vasco não é jogar num time pequeno. Eles precisam entender isso, acabar com esse ciclo que vem aí já há alguns anos, principalmente de 2020 para cá. Porque em 2019 o Vasco ainda jogou futebol, teve bons momentos com o Luxemburgo, mas de 2020 para cá a torcida do Vasco teve espasmos em relação à alegria, zero alegria. Teve ali um resultado bom aqui e acolá, o jogo com o Flamengo esse ano, mas nada, é muito pouco para o tamanho do Vasco, por uma coisa que não dá para se reclamar, porque ano passado ainda se reclamava, não tem salário, tá todo mundo atrasado, agora não, as coisas estão em dia, tá tudo andando dentro do departamento de futebol. Mas há também uma certa cobrança quanto a posicionamento de fora do campo, quanto à cobrança do técnico Marcelo Cabo e também sobre o desempenho do diretor executivo Alexandre Pássaro. Porque Alexandre Pássaro, ele está empenhado em conseguir, mas ele não tem experiência para tal. Trabalhou no São Paulo como adjunto do adjunto, haviam outras pessoas acima dele, claro que ele tinha sua competência, é um ótimo advogado, uma pessoa muito capacitada na questão de contratos, registros, mas talvez para o futebol no dia a dia, dentro do vestiário, já se comenta nos bastidores que talvez alguém possa estar ali, um VP de futebol ou, de repente, um diretor que possa estar junto com ele, que possa dividir isso, porque nem só o Marcelo Cabo pode estar sendo julgado, todos precisam ser julgados. E sob esse clima, sob essa pressão, diante também de uma polêmica enorme em relação à camisa que o Vasco vai vestir, uma informação que nós demos no canal Atenção Vascaínos, o Emerson Rocha informou isso, a gente já tinha falado isso há muito tempo, fomos até desmentidos, mas a camisa vai a jogo hoje, a camisa que foi divulgada hoje durante a tarde e está causando uma polêmica danada, muita gente contrária, muita gente achando ruim a atitude, muita gente a favor, enfim, controvérsia. O Vasco, inclusive, soltou uma nota agora há pouco, foi divulgada uma nota, porque nem o capitão do Vasco, Leandro Castan, foi favorável num post que fez nas suas redes sociais, não achando
que esse é o caminho, não achando normal ser forçado a defender algo que ele até acredita, mas não acha que precisa ser uma bandeira, usado como bandeira, mas o Vasco se posicionou. Nós cobramos a assessoria de comunicação, o Vasco se posicionou, deixando claro que a medida é democrática. Todos podem se posicionar, a democracia, desde que haja respeito. Tendo respeito, cada um pode ter uma posição. Alguns a favor, outros contra, mas o Vasco, dentro da sua ideia de inclusão, daquilo que é preceito e história do clube, acha que é necessário sim fazer esse manifesto de hoje. É bom lembrar que a camisa vai ser usada hoje somente e não mais. E está nas vendas, batendo realmente muitas vendas. E eu estou falando aqui por contato que eu fiz com 3 lojas que estão junto ao canal: Guadalupe Shopping, Nova Iguaçu Top Shopping e também o Aerotown. Todas as camisas esgotadas, não há mais camisas. Os lojistas pediram poucas camisas até porque compraram no escuro, não tinham ideia, só foram saber ontem quando receberam. Mas já estão fazendo mais pedidos porque realmente foi um grande sucesso de venda. Enfim, diversidades, divergências, mas a gente precisa saber se o Vasco vai jogar futebol, precisa jogar bola. A par disso tudo, se vale o marketing, se não vale, o importante é o time vencer, porque a situação é difícil. Vamos enfrentar o Brusque, que está na 6ª posição, e o Vasco está na 11ª posição, com 7 pontos apenas. Precisa voltar a jogar bem, também dentro de casa. Ganhou do CRB, mas não fez uma partida convincente. Venceu por 3-0, mas jogando nos últimos 5, 10 minutos, quando o CRB veio desesperado, e aí sim conseguiu fazer o 2º e 3º gols. Fora isso, não está jogando um bom futebol. Confirmando o provável time do Vasco: Lucão, Léo Matos, Hernando Castanho, Zeca, o meio-campo com Andrei, Matias Galarça, Marquinhos, Gabriel e MT, na frente Morato e Germancano. No time do Brusque, as novidades e jogadores conhecidos são Felipe Souto, que estava naquele time que caiu em 2013, John Clay, cria da base do Vasco, que também estava naquele time e que está no banco de reservas, e a grande estrela, o centroavante Edu, que foi base do Vasco, vascaíno de coração, e ele vai estar defendendo aí um ótimo número, fez mais de 60%, 70% dos gols do Brusque no Campeonato Brasileiro. Vai ser um jogo difícil, porque o Vasco não vem jogando bem. Em condições normais, não seria um jogo tão complicado. Aliás, os próximos jogos, incluindo hoje, o Vasco tem obrigação de vencer os 3 em casa, para tentar recuperar os pontos. Joga hoje com o Brusque, no final da semana que vem joga contra o Confiança, e no dia 9 de julho enfrenta, numa sexta-feira à noite, a equipe do Sampaio Corrêa. E nesse meio tempo vai enfrentar o Goiás em Goiânia. Está na hora de somar pontos, e é o que o torcedor do Vasco espera. E nós estaremos aqui de olho, cobrindo, a partir de 20 horas e 15 minutos, nosso timaço reunido lá no canal Atenção Vascaínos. Eu, Emerson Rocha, Bismarck, Felipe Tiru, nosso Jean Faísca, para o nosso pré-jogo. E acabado o jogo, estaremos no pós-jogo, quem sabe, falando de uma grande vitória vascaína. Grande abraço a todos vocês. Logo mais, lá no canal Atenção Vascaínos, a gente se fala. Até já. Tchau, turma.